Então, nós vamos agora, certo? Fazer exemplos, tá? Eu vou propor uma listinha aí para vocês, certo? E eu vou propor aqui alguns exemplos para vocês, certo? Para vocês poderem fazer a lista depois, tá bom? Então, nós vamos acompanhar aqui os exemplos que eu vou resolver. E o primeiro é uma aplicação direta da aula anterior, certo? Tudo bem? Então, ó, construa os gráficos das funções. Beleza? O que nós temos que lembrar? O que nós temos que lembrar? Vamos lembrar da aula passada? Lembrar isso aqui, ó. Vou lembrar isso aqui, que eu tenho uma função do primeiro grau, certo? Então, vamos lá. Um lembrete, né? Vamos fazer aqui um lembrete aqui no canto, certo? Tá? Então, a função é uma função f de x, tá? Igual a x mais b. Beleza? Ax mais b. O a eu sei que é diferente de zero, tá bom? É diferente de zero. Certo? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta, tá? Então você pode vir aqui, ó. Nós vamos lembrar, o que nós vamos lembrar aqui? Que o gráfico da função do primeiro grau vai ter essa cara, certo? Vai ter essa cara aqui, ó. Tá aqui o x, aqui o y, e esse gráfico vai ter essa cara. Ele vai ser assim, vou fazer até de verde aqui, porque está muito pequeno, né? O gráfico vai ter essa cara. E o que nós lembramos mesmo? O que nós sabemos? Que aqui no eixo y corta essa função corta o eixo y no b, certo? Beleza? E aqui corta o eixo x na raiz da função. E a raiz da função, no caso, é menos b sobre a, certo? Beleza? Menos b sobre a. Então vamos lá, tá? Isso aqui eu sei. Então vamos aplicar isso, aplicar esse conceito aqui, né? Esse fato, isso que nós já sabemos, vamos aplicar ali. Então qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Desenhar o plano cartesiano. Uma ideia é a seguinte: para você fazer um plano cartesiano que não ocupe tanto espaço, você vai pegar o seguinte: onde que essa função vai cruzar o eixo y? Tá na cara que é no 6, não é? Olha só, o b é igual a 6, certo? b é igual a 6, não é? O 6 não está para cima lá no eixo x? Então você constrói o seu plano cartesiano assim, ó. Com pouca coisa para baixo do eixo x. Assim, desse jeito. Vocês vão entender a hora que eu terminar. Certo? Faz assim, ó, aqui o eixo. Então você vai ter valores negativos, vai precisar da parte de baixo? Não. Então você já faz aqui, ó. Certo? Tudo bem? Aqui. Certo? Por quê? Porque esse valor 6 vai estar para cima, não vai? Beleza. Olha só. Tá aqui o eixo x e aqui o eixo y. Beleza? Tá? E aqui o 0, né? Então, o que eu sei? Que essa função vai cortar o eixo y, no valor de b. O b é 6, então vai cortar aqui. Então eu vou arrumar uma escala, certo? Uma escala para cada 2 centímetros eu faço um valor. Então aqui, ó, 6 aqui, então usei 12 centímetros, certo? Então coloquei o 6 aqui. Beleza? E essa função vai cortar o eixo x em algum lugar, certo? Vamos ver onde que essa função vai cortar. Como que eu faço? Resolvo a equação do primeiro grau. Você pode pegar e usar essa fórmula aqui, menos b sobre a. Só que se você usar a fórmula, fica assim, ó.
x igual menos 6 sobre a, que é 2. O a é 2, não é? Menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Para você não ter que ficar decorando fórmula, certo? Para você nunca ter um branco, é mais fácil você pensar que para você achar a intersecção do eixo x, você resolve a equação do primeiro grau aqui, ó. Como seria isso, né? Pego 2x menos 6 igual a 0, certo? Porque aí você vai estar achando a raiz dessa equação. Então você vai estar aqui, ó, x é igual a mais 6, desculpa, né? Desculpa, 2x mais 6, tá? Beleza? Então aqui eu vou ter x, 2x igual a menos 6, 2x igual a menos 6, beleza? E x igual a menos 6 sobre 2, que no caso é igual a menos 3. Então x igual a menos 3, beleza? Então, onde que está o menos 3? Está aqui, ó. Se eu estou usando 2 centímetros para cada unidade, então menos 3. Nesse, o que acontece, pessoal? Vocês não precisam nem ficar escrevendo menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3 para cá, não. Marca só os valores que são os valores notáveis da função. Então menos 3 está aqui. Você não vai unir esses dois pontos para você construir a sua reta? Então olha só, qual que vai ser a cara da função? Aqui, ó. A cara da função é essa aqui, ó. Certo? Olha a função, interessante, né? Menos 3, colocar esse sinal negativo um pouco para dentro aqui, certo? Menos 3, beleza? Então, tá lá. Certinho, pessoal? X, Y, acabou, já construí. Vamos para o próximo. Agora eu tenho g de x igual a menos 2x mais 3. Então o que eu sei? Que o 3 é o corte, né? É o corte da reta no eixo y, então b igual a 3, certo? Tudo bem? Beleza? Então aqui eu vou ter, você constrói sua reta. Você faz aqui o plano cartesiano, tá? Certo? Então aqui você vai ter x, y, beleza? Aqui eu vou usar para cada centímetro, vou usar 4 unidades, tá? Então aqui vai ser o meu 3, certo? 3. Para cada centímetro usar 4 unidades, não, vou fazer o contrário. Para cada unidade usar 4 centímetros, beleza? Então aqui 0. Beleza, então corta aqui. Como que eu faço para achar o valor de x ali, certo? Está em algum canto ali. Resolvo a equação, eu sempre vou resolver a equação do primeiro grau, tá? Para evitar erro. Então eu vou fazer aqui, menos 2x mais 3 igual a 0. Menos 2x mais 3 igual a 0. Aí eu vou resolver isso aí, certo? Então eu vou ter menos 2x igual a menos 3, certo? O menos 2 está multiplicando, vai passar dividindo, certo? Então eu vou ter aqui, ó, x igual a menos 3 sobre menos 2, certo? Tudo bem? E 3 dividido por 2 é 1,5, mas eu vou deixar indicado daquele jeito, tá? É 1,5. Eu sei na minha cabeça que é 1,5 porque fica fácil de eu localizar aqui, certo? Então x é igual a 3 sobre 2 positivo, porque menos com menos é mais. Certo? 3 sobre 2. X igual a 3 sobre 2. E aí o que acontece aqui? É 1,5, não é? Então, vai estar aqui, ó. 3 sobre 2.
Beleza? E aí, você vai construir o gráfico fazendo isso aqui, ó. Acabou. Pessoal, aqui, antes de fazer esse C, eu vou falar uma coisa a respeito desses dois gráficos, os gráficos dessas duas funções. O que nós temos aqui, pessoal? Eu tenho o gráfico de uma função com a reta nessa direção, certo? As retas nestas direções indicam que as funções são crescentes, certo? E reta nas direções assim, certo? Indicam que as funções são decrescentes. Pessoal, vamos lembrar lá do primeiro ano do colegial. O que é que faz as funções serem crescentes e os gráficos terem essa cara? E o que é que faz as funções serem decrescentes e os gráficos terem essa cara? O que manda nisso é o sinal do coeficiente A, certo? Tudo bem? Certo? Se a função é de tal maneira que o A é positivo, eu tenho a função crescente e o gráfico tem essa cara. Se o coeficiente de x, que é o A, é negativo, a função é decrescente e o gráfico tem essa cara. Resumindo, olha aqui, eu deixei preparado, né? Claro. Certo? Tem essa cara, então aqui f, a função f. Então olha só, tenho f de x igual a x mais b. Certo? A x mais b. Se a é maior do que zero, certo? A função é crescente. Então f é crescente. Eu vou abreviar aqui, certo? F é crescente. E se A é menor do que zero, aí o que está acontecendo com a função? A função vai ter essa cara aqui, ó. Certo? Se A é menor do que zero, F é decrescente, certo? Crescente e decrescente. Beleza? Tudo bem. Agora, vamos fazer esse aqui. Tá? Eu tenho h de x igual a 3x. Quem que é o b? Zero. Então, olha só, primeira coisa. Eu vou desenhar aqui o meu plano cartesiano. Certo? Aqui eu tenho x. Y. Beleza? Então aqui eu tenho h de x, o a é 3, né? E o b é 0. Então olha só, aqui é o 0, né? B. Certo? Aí o que acontece? Essa função cruza, ela vai passar por aqui, ó, pelo centro, pela origem do plano cartesiano. E qual que é a raiz dessa função? Olha só, 3x igual a 0. Apenas se x é igual a 0. Então, pessoal, essa função 3x, h de x igual a 3x, certo? Aqui é o gráfico da função f, aqui é o gráfico da função g, e aqui vai ser o gráfico da função h, certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Essa função, ela coincide tanto o valor de A como o valor de B. Só que aí eu tenho um ponto só para poder construir a minha reta. E um ponto só não determina uma reta. Eu preciso de dois.
Então, o que eu faço nestes casos? Eu escolho um valor de x, calculo y para poder desenhar a minha reta. Então, por exemplo, eu escolho aqui, você pode escolher o ponto que você quiser. Então, você pode escolher aqui o ponto 1. Por exemplo, 1. Certo? Se x vale 1, quanto que vai valer o y? Aí você faz a conta. H de 1 é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Certo? H de 1, 3 vezes 1, que é 3. Então, você vem aqui. E olha só, 3. Beleza? Tá aqui o 0, né? Certinho? Já tem 2 pontos? Tem. Então, você vem aqui, ó, corta. Cortou em cima do 0, não tem problema. Aí, pessoal, o que acontece? A função desse tipo, certo? Uma função, vou escrever aqui, certo? Uma função do tipo, não cabe em lugar nenhum aqui, ó, aqui cabe, f de x igual a x, não tem essa cara? Certo? Ax, onde o a é diferente de 0, sempre. Que é esse caso, né? Então 3x só. Poderia ser 2x, menos 3x, enfim. Este caso é uma função do primeiro grau? É. E é um caso particular de uma função linear. Certo? É uma função linear. Quem for aí fazer faculdade de matemática, engenharia, ciência da computação, física, vai trabalhar muito com álgebra linear, onde as funções, onde as transformações têm sempre essa cara. Toda função do primeiro grau é linear? Não. Essa não é, essa não é. Mas toda função linear é do primeiro grau? É. Porque ela tem alguma coisa multiplicando o x e o b, no caso, valendo 0. Certinho? Então aqui, tudo bem, né? Espero que tenham entendido como constrói os gráficos das funções. Agora vamos para problemas, né? Então o item 2, vamos lá. Seja f de x igual a x mais b, uma função de R em R. Isso é só um detalhe, uma função de número real em número real, beleza? Determine A e B, certo? Sabendo que sabendo que a raiz de f é menos 2 e que seu gráfico corta o eixo y no ponto de ordenada menos 8. Então, o gráfico da função vai... Então, f de x igual a x mais b, qual é a informação que ele está me dando? Que o gráfico dessa função corta o eixo y no ponto menos 8, no ponto de ordenada menos 8. É ponto de ordenada porque está no eixo y, beleza? Certo? Eixo y no ponto de ordenada menos 8. Qual que é a informação que ele já está me dando? Se está cortando o y em menos 8, é porque o b vale quanto? É porque o b vale menos 8. Certo? Então eu já tenho uma informação. Então o que eu já sei aqui, olha? Então, se b é igual a menos 8, eu já não tenho um pedaço da função? Escreve o pedaço. Escreve o que você tem. Se b é menos 8, então a f de x, ele está pedindo para descobrir o a e o b, não é? O a eu não sei ainda quem é, mas eu já sei o b, porque ele tá me dizendo menos 8. Então f de x igual a x menos 8. O que falta descobrir aqui? Falta descobrir o a. Certo? Beleza. Vamos ver quais são as outras informações. Ele está dizendo que, sabendo que a raiz de f é menos 2. Se a raiz de f é menos 2, o que significa? Significa que essa reta corta o eixo x no ponto menos 2.
Beleza. Outra informação. Se menos 2 é raiz, é porque a função, certo? No ponto onde x vale menos 2, essa função é igual a quanto? 0. Se menos 2 é raiz de f, a função calculada no ponto menos 2 é igual a 0. Então, olha só, f de menos 2, vou fazer um pouco mais para cima. F de menos 2 é igual a vezes x. Quem que é x? Menos 2. Menos 2. Menos 8, né? Menos 8. Certo? Isso tem que ser igual a quanto? 0. E aí, dá para descobrir o valor de A, dadas essas informações? Consigo. Dessa maneira. A vezes menos 2, o que você faz? Você escreve menos 2A menos 8, certo? Igual a 0 e resolve essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Como que eu resolvo isso? Pego menos 8, mando para lá positivo. Então, certo? Então eu vou ter menos 2A é igual a 8. Por quê? Porque aqui está menos 8, vai mais 8 para o outro lado. Então, Então A é igual a 8 sobre menos 2. 8 sobre menos 2. Quanto que é 8 sobre menos 2? Tem 8 dividido por 2, 4. Mais com menos, menos. Então A menos 4. Acabei de descobrir. Certo? A igual a menos 4. Já descobriu o A e o B? Já. O A vale menos 4 e o B já está bem na cara, né? Que é menos 8. Então você pode até escrever a função. O exercício não está pedindo para escrever a função, mas você pode escrever. F de x igual a menos 4 x, certo? Menos 8. Beleza? Tudo bem? Certinho. Agora, exercício 3. Obtém a fórmula que define a função f de primeiro grau em cada um dos seguintes casos, sabendo que, certo? Vamos ao primeiro caso. Eu sei que f de 0 é 2 e f de 3 é 0. E aí, é parecido com o que estava lá em cima? Para você obter a fórmula que define a função, o que é obter a fórmula que define a função? É obter a função. Então, a função do primeiro grau é sempre assim, f de x igual a x mais b. Certo? F de x igual a x mais b. Obter a fórmula é achar o valor de A e achar o valor de B. Certo? Ok, pessoal. O que eu sei a respeito do B? Que o B é a intersecção da reta no valor, ali no y. Certo? Então aqui, olha. O B é o corte da reta no valor de y. Quando a reta corta, quando a função corta o eixo y, significa que o x vale quanto? 0. Eu sei disso. Então, se f de 0, x valendo 0 é igual a 2, o que esse exercício já está me dizendo? Que o b é igual a quanto? 2. Certo? O b é igual a 2. Certo? B é igual a 2. Porque se o x valendo 0, o valor da função é 2, porque quando o x vale 0, essa função corta o y no ponto 2. Certo? Então, já sei que o b vale 2, já está na cara. E se o f de 3 é 0, o que significa?
Se o f de 3 é 0, significa que a f calculada no ponto 3 é 0, né? Quer dizer, é redundante isso, né? A f calculada no ponto 3 é igual a 0, significa que o 3 é raiz da função. E se 3 é raiz da função, essa função f está cortando ali no ponto 3. Beleza. Mas a partir desse ponto 3, então o que acontece aqui? Nesse caso, eu tenho que f de x é igual a... O a eu ainda não sei quem que é. Mas quem que me saiu de graça aqui? O b. Certo? O b saiu de graça. E aí o que eu faço para calcular o a? Mesma coisa daqui de cima. Eu sei que a função, se eu colocar o 3 no lugar do x e fazer as contas, eu tenho que ter 0 como resultado. Então o que eu sei? Que f de 3 é igual a vezes 3, certo? Mais 2, que é igual a 0, certo? F de 3 igual a vezes 3 mais 2, que é igual a 0. Beleza. Aí o que acontece aqui? Para descobrir o a, eu resolvo essa equação aqui, ó. Arrumo ela, entendeu? Então eu vou ter 3a, a vezes 3 é 3a, a mesma coisa, mais 2 igual a 0. 3a mais 2 igual a 0. Aí o que eu faço aqui? Resolvo essa equação. Certo? A é igual... Não, 3a, né? É igual a menos 2. Certo? Menos 2. Aí o que eu faço aqui? Pego o a, passo... O a não, pego o 3 e passo multiplicando. Então a é igual a menos 2 terços. Achei o a e o b já saiu semi-gratuitamente aqui, né? Então, f de x, quem que é a minha função? Ele tá pedindo para obter a fórmula, então tem que escrever. Se ele está pedindo a fórmula, eu tenho que escrever. Então, f de x é igual a menos 2 terços de x, certo? Mais 2. Mais 2, beleza? Menos 2 terços de x mais 2, acabou. Certo? Aqui está o resultado, tá? E agora essa aqui, nesse caso, eu tenho um agravante aqui, olha só. F de 1 é igual a 5 e f de menos 1 é igual a menos 9. Nesse caso, eu não tenho a informação do b, porque esse valor só é igual a b se no lugar do x é igual a 0, né? Se f de 0, vamos supor, se f de 0 fosse 5, então 5 seria b, mas não é nesse caso. Não é. E se o f de menos 1 fosse 0, então menos 1 seria a raiz, mas não é o caso também. Como que eu resolvo isso aqui? Tá? Esse caso é um caso mais complicado que esse, certo? Mas não é impossível. O que eu sei, pessoal? Qual que é a fórmula da função f de x igual a x mais b? Certo? Tudo bem? Ax mais b. Não sei quem que é o a, não sei quem que é o b. Mas o que é que eu sei a respeito dessa função? Duas coisas. Ah, mas como você adivinha que é assim que resolve? Não é adivinhação, né? A gente já sabia antes. F de 1, o que é f de 1? É igual a, porque a função não é ax mais b, então é a que multiplica 1 mais o a que eu não conheço, que multiplica 1, mais um valor b que eu não conheço, então a vezes 1 mais b tem que ser igual a 5. Beleza? E f? Ah, então eu sei isso, certo? Qual que é a outra coisa que eu sei? Eu também sei que f de menos 1, isso aqui eu sei. Eu também sei que f calculado no menos 1 é a vezes menos 1.
mais um B, que eu também não conheço, não conheço aqui, não conheço lá. Isso aqui é igual a menos 9. Menos 9. Então, pessoal, eu consigo melhorar a cara disso aqui? Então, essa relação aqui, essa igualdade, me dá uma equação. A vezes 1 é 1 vezes A. 1 vezes A é A. Então, o que eu sei? Que A mais B é igual a 5. E o que eu sei aqui? A vezes menos 1 é menos 1A, certo? Escreve aqui, ó. A vezes menos 1 é igual a menos 1A. E menos 1A é menos A. Certo? Então aqui, ó, é menos A. Menos A mais B é igual a menos 9. A mais B é 5 e menos A mais B é menos 9. Pessoal, como que isso aqui não são duas equações com duas incógnitas, duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas e duas equações do primeiro grau, né? Então isso aqui, olha, sistema. Então A mais B igual a 5, menos A mais B igual a menos 9. Certo? Vocês lembram como é que resolve isso? O A cancela com menos A? Cancela. Então o que você pode fazer? Isso aqui, ó. Adição de equações. Certo? Então, repete a de cima. A mais B igual a 5. Certo? Se eu tenho A somado com menos A, acabou. Não tem mais nada. Se eu tenho A e somo com menos A mais menos A é A menos A. A menos A não é nada. B mais B é 2B. 2B. 5 com menos 9, menos 4. Não sei resolver a parte de cima, mas já consigo resolver o quê? A parte de baixo, 2B igual a menos 4. Se 2B é igual a menos 4, então, o que significa? Vou escrever aqui na frente. Significa que B é igual a menos 4 sobre 2. B menos 4 sobre 2. Sendo B menos 4 sobre 2, quanto que vale o B? O B é igual a menos 2. Certo? Então já descobri o valor de B. O que falta eu descobrir? O A. Como que eu descubro o A? Pegando esse valor de B e colocando aqui, ó. Então, A mais B. Quem que é o B? Menos 2. A menos 2 é igual a 5. Certo? 5. Se o A menos 2 é igual a 5, então o A é igual a 5 mais 2, porque o 2 pula para o outro lado com o sinal positivo. Então, A é igual a 5 mais 2, que é igual a 7. Descobriu A? Descobriu B? Descobri a função. Então, quem que é essa função? F de x é igual a 7x menos 2. E acabou. Acabou o exercício. Beleza, pessoal? Um jeito de você saber que você acertou é o seguinte. F de 1 é igual a 5. 7 vezes 1, 7 menos 2, 5. F de menos 1 é menos 9. 7 vezes menos 1 é menos 7. Menos 7, menos 2, menos 9. Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais.